noite, meus amigos. Hoje é sábado, dia 22 de agosto, e neste momento tenho a honra de ter sido convidado pela diretoria da Sociedade Espírita Ana Viana para dar início às transmissões do conteúdo da nossa Casa Espírita no YouTube. Agradecendo demais a Deus, agradecendo demais ao nosso Mestre Jesus, agradecendo ao nosso querido Francisco de Assis, que nos acompanha durante toda a nossa jornada, agradecendo aos amigos da Casa de Ana Viana. Podemos, através desse vídeo, levar um pouco de consolo, levar um pouco de ajuda, levar um pouco da palavra amiga, da codificação espírita, para todos os nossos irmãos que neste momento ainda estão sentindo os terríveis efeitos dessa pandemia e do isolamento social que ela nos proporcionou. Falamos sempre com muita tristeza desse momento em que as pessoas, a humanidade, as pessoas em geral, ainda não estão conseguindo compreender o alcance do que seja essa pandemia para nós, participantes da humanidade terrestre. Ainda não conseguimos entender que essa pandemia, mais do que um mal, mais do que o flagelo da destruição para as famílias, mais do que a dificuldade do pânico, do medo e do isolamento que as pessoas estão sofrendo nesse instante, é mais uma dádiva que nos é dada pelo nosso Pai, pelo nosso querido Mestre Jesus, para que possamos caminhar ainda de forma mais resoluta para um mundo de regeneração. Devemos, mais do que praguejar esse coronavírus, que trouxe realmente morte, trouxe destruição para muitas vidas do nosso orbe terrestre, devemos, acima de tudo, agradecer. Agradecer porque esse coronavírus e essa pandemia nos permitem o despertar para um mundo de regeneração que já se aproxima de todos nós, permitindo ao nosso planeta galgar ainda mais degraus na evolução, permitindo à humanidade terrestre caminhar para os braços do Mestre Jesus. Tomando as lições maravilhosas do Livro dos Espíritos, que nos foi legado pelo plano espiritual, pelo divino tirocínio de Allan Kardec, chegamos à sua parte terceira, capítulo 6, que nos fala da lei de destruição. E em sua questão 737, Kardec questiona os espíritos. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Respondem-nos os espíritos: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize, em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Meus amigos, a pandemia, através da Covid-19, não podemos negar que trouxe a morte, trouxe doença e trouxe, em certa medida, o flagelo de destruição para nosso mundo e para a humanidade. No entanto, não podemos deixar de perceber os efeitos maravilhosos que a pandemia tem para a mesma humanidade, para o nosso mundo. Devemos entender que, através da pandemia, estamos isolados dentro de nossas casas e aumentamos o convívio com os nossos familiares. Quantas famílias, meus amigos, não poderiam se perder por conta dessa dedicação extrema
de homens e mulheres ao dinheiro, ao ouro, às riquezas. Quantas famílias não poderiam ser destruídas por conta dessa terrível busca por se aumentar ainda mais a nossa capacidade financeira? No entanto, com essa pandemia, nos vimos obrigados a nos dedicar mais aos nossos filhos, porque temos que estudar com eles. Nos vimos obrigados a nos dedicar mais aos nossos cônjuges, porque precisamos dividir a tarefa do lar com eles. Nos vimos obrigados a nos preocupar mais com os nossos pais, já alguns de certa idade, porque são hoje a faixa etária mais atingida pelo coronavírus. Então, que coisa maravilhosa é essa desse isolamento social que nos obriga a estar dentro de casa para cumprir nossas obrigações de marido, de esposa, de pai, de filho, de irmão. É uma oportunidade que todos nós temos para cada vez mais fortalecer os laços de família, que andam tão rotos, que andam com uma tentativa muito grande de ser rompidos ainda por essa espiritualidade trevosa que insiste em fazer campo no nosso planeta. Mais do que isso, meus amigos, nos vimos obrigados, nesse momento de pandemia, a ficar mais nas redes sociais, porque muitas pessoas ficam postando suas imagens, seus conteúdos no Facebook, no Instagram e em todas as redes sociais. E nesse momento de isolamento social, passamos a sentir saudade do convívio diário com as pessoas. Nosso mundo, que com certeza estava tomando os efeitos mais nefastos das redes sociais, os efeitos mais nefastos da tecnologia, que é buscar, através das redes sociais e através da tecnologia, mostrar uma pessoa que nós não somos, mostrar uma realidade que nós não vivemos, o que, de certa forma, perturba o ambiente ao nosso redor por conta dessa energia de busca por uma perfeição que nós sabemos que não existe. Nesse momento de pandemia, nos sentimos carentes, sentindo falta do abraço de nossos amigos, sentindo falta do abraço de nossos companheiros, sentindo falta do calor de nossos templos religiosos. Que possamos refletir o quanto é necessário sermos pessoas verdadeiras, com virtudes e com defeitos, mas pessoas verdadeiras. E que cada atitude nossa possa fustigar um defeito e fomentar uma virtude, para que não precisemos mostrar aquilo que não somos. Que falta faz o abraço dos nossos companheiros? Que falta faz o convívio no ambiente de trabalho? Que falta faz o nosso convívio na casa de Ana Viana? E isso também a pandemia traz para nós. Valorizar esses momentos, estar com as pessoas que nós gostamos, estar com as pessoas que nos fazem bem. E que possamos, nessa volta já programada da casa de Ana Viana, prevista para o próximo dia 6 de setembro, possamos, ainda com as dificuldades que as autoridades sanitárias nos impelem, por conta de certos protocolos que precisarão ser cumpridos, mas que possamos dividir a nossa vibração de paz, possamos dividir a nossa vibração de amor e possamos receber dessa maravilhosa casa espírita todas essas vibrações que nós precisamos. Meus amigos, caminhando já para o final desse pequeno recado que eu queria passar para vocês, eu queria só trazer uma reflexão para nós espíritas, para nós cristãos. Estamos num momento de extrema dificuldade, um momento em que as pessoas estão desesperadas, um momento que as pessoas estão em pânico, um momento que as pessoas estão
completamente desalentadas. Esse é o momento de tudo que nós aprendemos com a maravilhosa doutrina espírita ser colocado em prática. Precisamos entender que esse flagelo que está dizimando com certeza algumas vidas, ele é necessário para o nosso crescimento e é necessário para que nós possamos caminhar para um mundo de regeneração. Todavia, vemos com muita preocupação um certo excesso de zelo e um certo excesso de cuidado conosco. São muitos os amigos que nesse momento, por conta da necessidade do isolamento social, não estamos aqui dizendo que ninguém precisa ir para a rua sem motivo. Vemos com muita preocupação que muitos dos nossos companheiros da jornada espírita estão simplesmente deixando de lado os problemas, as necessidades e várias questões importantes de muitos companheiros que nesse momento estão desesperados, estão desalentados. Não podemos esquecer, meus amigos, que essa pandemia, ela precisa, com certeza, mudar o nosso proceder, mas precisa também mostrar e florescer em cada um de nós a nossa inteligência e o nosso bom senso. E, meus amigos, lembro o seguinte, dados colhidos hoje pela nossa imprensa. Temos hoje infectados no mundo 22 milhões de pessoas e temos hoje mais ou menos 800 mil mortos. Meus amigos, o índice de letalidade dessa doença, e isso eu estou levando em consideração as notificações realizadas. O índice de letalidade dessa doença, sem levar em conta aquilo que ainda não foi notificado, é de menos de 5%. Na qualidade de pessoas que têm o entendimento de que a ajuda, ela precisa chegar a quem precisa, não podemos deixar de lado a nossa responsabilidade como cristãos e como espíritos. A doença mata, a doença realmente tem alguma letalidade, mas uma letalidade que não chega a 5% não é suficiente para que esqueçamos o nosso dever enquanto cristãos e enquanto pessoas que precisam praticar a caridade. Precisamos levar consolo, precisamos levar alimento, precisamos levar saúde para as pessoas que necessitam nesse instante. E essa saúde, ela pode ser dada através dos nossos passes magnéticos. O alimento pode ser dado através das nossas doações e que possamos sair de nossas casas quando necessário para que possamos levar isso para todos aqueles que precisam. Lembro a vocês que o vírus da AIDS, por exemplo, tem uma letalidade de aproximadamente 99%. E quantas pessoas que no mundo em que nós vivemos não têm uma atividade sexual desenfreada e não buscam, através de seringas contaminadas, a utilização de drogas injetáveis. Não estou dizendo que devemos ser irresponsáveis, não é isso. Ninguém quer aqui irresponsabilidade. Ninguém quer e ninguém aqui está preconizando que desobedeçamos às ordens estabelecidas pelas nossas autoridades sanitárias, autoridades municipais, autoridades estaduais e a autoridade federal. O que nós estamos aqui é chamando a reflexão. Será que por conta de um vírus que não tem uma letalidade de 5%, devemos deixar de cumprir as nossas obrigações enquanto espíritas e enquanto cristãos? Que possamos refletir e que a nossa reflexão nos faça acertar com a resposta. Meus amigos, deixo a vocês a mensagem de paz, a mensagem de amor e a mensagem de reflexão.
e que possamos, através desse canal do YouTube da Casa de Ana Viana, estar mais próximos e levar conteúdos importantes para que todos os nossos irmãos possam beber dessa doutrina maravilhosa dos Espíritos. Uma boa noite, fiquem com Deus.